forte é o nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então, hoje, com a graça do nosso Deus, né, se o tempo assim nos permitir, eu pretendo encerrar a abordagem do primeiro capítulo da Confissão de Fé que nós temos tratado, que é o capítulo, como os irmãos sabem, né, que tratam das Sagradas Escrituras. Então, nós estamos exatamente tratando do tema que será objeto da nossa semana teológica. Então, estrategicamente, né, não que eu tenha planejado isso desde o início, confesso que não planejei, mas creio que Deus guiou, né, de maneira que nós vamos fechar essa temática, né, do valor das Escrituras Sagradas exatamente na semana agora, né, com a semana teológica. Então, hoje, nós vamos procurar aqui, se o nosso tempo permitir, acredito que será suficiente, nós vamos encerrar, então, os tópicos que tratam da Escritura Sagrada conforme a confissão de fé, né? Lembrando os irmãos que nós já falamos de tópicos muito importantes aqui, né? Nós falamos, por exemplo, dos dois tipos de revelação que Deus ele resolveu se mostrar a todos nós. Falamos da revelação natural, que é quando Deus criou todas as coisas a partir da sua vontade, e Ele então se revelou por meio da criação. Ele também se revela de maneira natural pela providência, que é quando Deus guia todas as coisas conforme o seu querer. Então, Ele ordena tudo o que acontece no mundo, todas as ações das criaturas, para que essas ações culminem no cumprimento do seu decreto. Então, essa é a chamada revelação natural. Mas há também um tipo de revelação, que os teólogos chamam de revelação especial, que é quando Deus se revela pela palavra. E esta revelação pela palavra, ela aconteceu de duas maneiras. Antes, pelas maneiras ou pelos modos de Deus se manifestar, por meio de imagens, visões, sons, palavras, anjos, né? O anjo do Senhor que aparecia no Antigo Testamento, que muitos teólogos bíblicos associam à própria pessoa de Jesus Cristo, né? Que já estava sendo ali anunciada. Então, de maneira oral, o nosso Deus se manifestava, né? Ou de maneira simbólica. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 1, o versículo 1, o escritor aos Hebreus diz exatamente isso, que antes Deus falava de vários modos, a várias pessoas, falava por meio dos profetas, né? Então, eram várias maneiras de Deus se revelar. E, finalmente, Deus se revelou por meio da sua palavra encarnada, que é Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Então, a palavra de Deus, tanto do ponto de vista da revelação que Deus adotou no Antigo Testamento, quanto na palavra revelada que é Jesus, essa é a chamada revelação especial. E então, Deus também resolveu, né, para melhor propagação da verdade, para que houvesse um seguro estabelecimento da igreja, também para evitar que a igreja pudesse ser corrompida pelo pecado, né, pela malícia de Satanás, pelo mundo. Então, o nosso Senhor, Ele resolveu escrever aquilo que nós chamamos de Escrituras Sagradas, né? Então, o que são as Escrituras Sagradas? É a revelação especial de Deus escrita. E eu disse aqui aos irmãos que o fato de Deus resolver escrever, ou fazê-la escrever, foi exatamente o fato de que Deus queria preservar a sua revelação, né? Preservar a sua revelação. Porque uma revelação oral, palavras, elas podem se perder, elas podem ser distorcidas. É o famoso telefone sem fio, né? Então, você fala uma coisa, vai falando, chega lá no final, talvez a história seja outra daquela primeira. Quando a palavra está escrita, ela é mais difícil de ser modificada, de ser adulterada. Então, esse foi o objetivo de Deus, fazer escrever a sua revelação, para que essa revelação não fosse adulterada com o passar dos anos. Então, qual foi o processo, o método que Deus adotou para que esta revelação fosse escrita? Muito bem, Ele escolheu alguns homens santos, né, conforme o apóstolo Pedro nos diz, que receberam do Senhor esta distinção especial.
de serem instrumentos de Deus para registrar as palavras de Deus. Então, pessoas como Paulo, como Moisés, como Josué, como Isaías, não é? E todos os demais escritores, eles receberam de Deus o Espírito Santo para que pudessem ser guiados nesta maneira de produzir um texto que fosse um texto inspirado pelo Senhor. Então, embora esses irmãos não tivessem necessariamente consciência de que estavam sendo tomados por algum tipo de espírito, sendo eles guiados pelo Espírito Santo do Senhor, eles então escreveram textos, e Deus fez com que esses textos fossem preservados e mantidos sem erros. Então, quando nós abrimos, por exemplo, o livro do profeta Daniel, nós estamos ali diante de um autor humano, que foi Daniel, mas um autor humano que, guiado pelo Espírito Santo do Senhor, produziu um texto que Deus fez com que fosse infalível. Então, o texto do profeta Daniel, ele é um texto inspirado, um texto infalível, um texto sem erros, porque Deus, na sua santa providência, na sua soberania, fez com que Daniel registrasse aquele texto, né, escrito, de maneira que ele fosse um texto, então, sem falsidades, sem adulterações, um texto coerente e, mais importante, um texto que fizesse relação, conexão com todo o restante da Escritura. Então, esse é o ponto mais, digamos, é o argumento mais forte em relação à preservação da Escritura Sagrada. É o fato de Deus, ele ter preservado uma linha, um tema geral, que a gente na teologia bíblica, né, chama de fio dourado ou fio condutor, que é exatamente expressar a vontade de Deus em relação à salvação do seu povo. Então, o que é, do que trata a Escritura? A Escritura trata do plano de Deus de redimir o seu povo. E esse plano começa quando Deus cria todas as coisas, quando Deus nos conta a queda do homem em pecado, e já na queda o Senhor anuncia a redenção, quando lá em Gênesis 3,15, Deus diz que o descendente da mulher pisaria o descendente da serpente. E então agora, a partir dali, toda a Escritura vai ser escrita para que nós conheçamos este plano da redenção. E aí nós vamos conhecendo o plano da redenção progressivamente, né? De maneira progressiva, a revelação nos vai sendo contada, até que nós chegamos ao último ponto, que é o ponto da consumação de todas as coisas, que é quando nós, lendo o Apocalipse, nós então percebemos que o plano de Deus ele tem um começo, um meio e um fim. O começo foi na criação. Houve a queda que destruiu o homem e a criação do Senhor. Mas Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, providenciou um Redentor, que é Cristo, a semente da mulher, para que pudesse vir e pisar na cabeça da semente da serpente, ou no reino de Satanás, matando a morte, vencendo a morte, ressuscitando e agora restaurando o seu povo, para que finalmente o seu povo habite de maneira eterna com o Senhor, o Pai, Criador de todas as coisas. Então, o processo começa perfeito, há uma quebra por causa da queda, há um conserto em Jesus Cristo, uma restauração em Cristo, que finalmente será agora consumada também no juízo final. Então, do início ao fim, nós temos o alfa e o ômega, que, conectados, eles então promovem esse plano da redenção. Então, qual é o tema da Bíblia? Contar para nós o plano de Deus de salvar o seu povo. Este é o tema da Bíblia. Então, todos os textos isolados, cada texto isolado, fala a respeito disso. Quando a gente abre, por exemplo, no livro de Ruth, o que é que nós vamos encontrar ali? O plano de Deus para salvar um povo. Quando a gente abre o livro dos reis, o que é que nós vamos encontrar ali? O plano de Deus para salvar um povo. Quando a gente abre Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar um plano de Deus para salvar um povo. Sempre será assim. A Bíblia foi escrita com esta finalidade, para nos comunicar qual é o plano de Deus para salvar um povo. Então, é com esta visão que nós lemos as Escrituras Sagradas. E Deus, então, ele resolveu escrever estes textos para que nós soubéssemos desta verdade maravilhosa. Por isso, meus amados irmãos, crer nas Escrituras Sagradas é crer
de maneira especial no plano de Deus. A pessoa ela pode conhecer Deus de maneira geral, de maneira natural, mas ela não conhecerá o Deus Salvador a menos que ela seja levada às Escrituras Sagradas. Eu vou dizer de outro modo. Uma pessoa normal do mundo aí, que anda por aí, que são um amigo nosso, mas que ainda não se arrependeu dos seus pecados e não entregou sua vida a Jesus, essa pessoa ela pode até crer que há um Deus. Ela acredita na existência de um Deus. Por que ela acredita? Porque a revelação natural mostra para ela que há um Deus. Ela olha para a criação e olha, deve haver um Deus, alguém, né, que criou. Mas esse tipo de crença não é suficiente para salvar. Por isso que Tiago diz que até os demônios creem dessa maneira, porque os demônios sabem que Deus existe, o diabo sabe que Deus existe. No entanto, eles não serão salvos. Por quê? Porque a salvação não é crer que Deus existe. A salvação é crer no plano de Deus de salvar um povo por meio de Jesus Cristo. E este plano de Deus só pode ser conhecido pela pregação da palavra, pela Bíblia, pelo Evangelho, que é toda a Escritura. Então, por isso a Escritura é fundamental, porque sem a Escritura nós não saberíamos do plano de Deus. Se, por exemplo, o mundo tivesse sido criado, mas nós não tivéssemos a Bíblia, nós não tivéssemos a Escritura Sagrada, nós não saberíamos do plano de Deus de salvar um povo. As nações, elas viveriam alheias a esse plano, como se tudo fosse uma mera coincidência. Mas por que nós somos capazes de relacionar a história de Israel com a nossa história hoje? Porque a Bíblia nos conta a respeito dessa história. Nós só temos condições de saber que nós somos descendentes de Abraão porque a Bíblia nos diz. Nenhum outro livro nos diria isso, só a Bíblia. Então é por isso que, para conhecer o plano de Deus de salvar um povo, eu preciso ler as Escrituras, e eu preciso pregar as Escrituras para as pessoas, para que elas também conheçam essa história. Sem a Escritura nós não saberíamos disso. Não há outro livro que nos contasse esse tipo de narrativa do plano de Deus de salvar o seu povo. Por isso a Bíblia ela é fundamental, ela é necessária, e ela é a única forma que de fato nós temos de fazer conhecido o plano de Deus de salvar um povo, de salvar o seu povo, ok? Então aqui eu faço esse resumo para que agora, de uma maneira mais específica, a gente então caminhe para a conclusão. Eu vou aqui naturalmente, né, avançar alguns tópicos que nós já tratamos. O Guilherme fez aí um ajuste para a gente, para melhorar aqui o enquadramento, né? E eu vou só avançar aqui no ponto específico. Depois eu vou disponibilizar, meus irmãos, no formato de PDF para a igreja, né, para o grupo lá de WhatsApp. Então os irmãos poderão ter esse material com o objetivo de estudá-lo, né, em casa e rever os pontos que nós temos tratado aqui, né? Todos esses pontos aqui nós já passamos por eles. Então penso que será bastante útil, né, os irmãos relembrarem estes tópicos, né? E aqui eu vou então retomar o último estudo que nós fizemos, que foi exatamente quais argumentos, né, que a confissão de fé apresenta para crermos que a Bíblia é a palavra de Deus. Quais argumentos? Então, de maneira bem rápida, o primeiro argumento, o testemunho da igreja. O que é o testemunho da igreja? Bom, eu disse aos irmãos aqui, usando o exemplo da nossa própria igreja, que a verdade ela é estabelecida a partir do testemunho das pessoas. Por exemplo, eu cheguei agora, esse ano aqui no Vale. Mas para eu conhecer a história do Vale, eu preciso ouvir as histórias contadas pelos irmãos, não é? Tanto as histórias orais, quanto os textos escritos. Então, por exemplo, eu posso pegar os livros de ata do conselho e ler desde o início, da fundação da igreja, etc. Naturalmente, eu vou conhecer o que aconteceu nesse período, né? Ou então, um irmão mais antigo da igreja, olha, pastor, naquela época era assim, tal. Ou seja, o testemunho desses irmãos vai solidificando a história. A mesma coisa acontece com a Bíblia. A Bíblia é um registro de testemunhos
de pessoas que vivenciaram aquelas circunstâncias, aquelas situações, né, e que foram atestando isso. Por isso Paulo, quando lá em 1 Coríntios fala a respeito da ressurreição, ele faz questão de mencionar, olha, Jesus foi visto por mais de 500 irmãos, inclusive alguns deles estão vivos ainda, né? Como se ele dissesse, olha, se você quiser perguntar, basta você ir lá, e ele vai dizer para você que ele viu Jesus Cristo, né? Então, é o testemunho da igreja. Suprema excelência do seu conteúdo. A Bíblia é excelente naquilo que ela se propõe a comunicar. E todos nós somos testemunhas dessa excelência, porque não há nenhum outro livro, como nós acabamos de dizer, que apresente um conteúdo tão conciso, claro, harmônico, unido, né, como as Escrituras Sagradas. Pessoas que viveram tempos diferentes, lugares diferentes, costumes totalmente diferentes, mas que afirmavam a mesma verdade. A eficácia da sua doutrina, a Bíblia funciona, porque a história nos mostra isso. Nós podemos olhar para o nosso próprio testemunho, né, de crermos em Jesus Cristo e de sermos afetados por essa crença. Então a Bíblia funciona, ela é eficaz, né, na sua doutrina. A majestade do seu estilo, nenhum outro livro do mundo possui tantos elementos de estilos literários, gêneros literários, como as Escrituras Sagradas, e cada um desses estilos, desses gêneros, eles completam o todo, né? Então, essa majestade, a harmonia de todas as suas partes. A palavra de Deus não é um amontoado de histórias, mas ela é harmônica, né? Como eu falei aqui na introdução, existe um tema único, o escopo do seu todo, que é dar glória a Deus, né? Foi o que eu disse. Então a Bíblia revela o plano de Deus, por isso ela glorifica a Deus nesse plano. A plena revelação acerca da salvação, ela deixa muito claro o plano de Deus de nos salvar em Cristo. Então a Bíblia não tem dúvidas com relação a isso, né? Por isso a revelação é plena. E outras excelências que nós poderíamos enumerar aqui, a partir de várias outras perspectivas, né, de vários outros autores. Estes tópicos aqui são os tópicos que a própria Confissão de Fé apresenta, né? Eu só retirei coloquei de maneira enumerada aquilo que o texto da Confissão, de maneira dissertativa, né, coloca ali no seu parágrafo. Bom, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Nós falamos disso domingo passado. Ou seja, tudo aquilo que é necessário para que uma pessoa seja salva está nas Escrituras. As Escrituras têm textos difíceis? Tem alguns textos difíceis e que até hoje muitos estudiosos não conseguem chegar a conclusões precisas. Há textos em que não há realmente uma conclusão tão clara, né? Uma conclusão tão assim, clara mesmo, né? Que possa trazer um ensino único. Então há irmãos, mesmo da mesma linha, irmãos reformados, por exemplo, que pensam diferentemente sobre um texto específico. Mas isso não é problema, porque são poucos os textos que trazem esse tipo de dúvida. Porque a imensidade da Bíblia, né, a grande maioria, revela de maneira clara o plano de salvação. Então, para que uma pessoa seja salva, não precisa entrar nesses detalhes mínimos, né, dessas dúvidas, desses textos difíceis. O plano de salvação está muito claramente exposto. Então, é isso que a Confissão de Fé está dizendo. As coisas necessárias pela glória de Deus, salvação, fé e vida do homem, ou ela está expressamente declarada, ou seja, está muito claro, ou você pode deduzir ali, lógica e claramente, né? Você pode exatamente inferir dos textos da Escritura. Agora, bom, então por isso não se precisa acrescentar nada à Escritura em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, né? São essas chamadas profecias que nós temos por aí, né? Assim diz o Senhor, e alguém vai e faz uma profecia extra-bíblica, né? Que está fora da palavra de Deus. Então nós não acreditamos nisso, nem também em tradições dos homens. O que são tradições dos homens? São aquelas coisas que a igreja ao longo do tempo foi colocando, mas que não são ensinos bíblicos, né? E essas coisas que a igreja coloca e que não são ensinos bíblicos devem ser verificadas pela palavra. Então, por exemplo, culto aos santos.
A Igreja Católica Romana colocou em algum tempo da história o culto aos santos, as imagens. Isso é bíblico? Não é bíblico? Então nós vamos verificar. Se for bíblico, ok, nós vamos manter. Se não for, nós vamos tirar. Foi o que a Reforma fez, foi purificar estas coisas que estavam na igreja, no culto, mas que não eram justificadas pelas Escrituras. Então a Reforma pretendeu eliminar essas tradições dos homens que haviam se tornado comuns na vida da igreja, mas que eram contrárias à Bíblia, né? Então, está na Bíblia? Tá. Não está? Tira. É simples assim. A Escritura, ela não deve ser objeto de manipulação, né? Ela é o que é, está registrado e assim deve ser. Nada se acrescentará em tempo algum à Escritura Sagrada, né? Agora, diz lá o texto o seguinte, que nós reconhecemos também, entretanto, né, apesar disso, nós reconhecemos ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. Claro, se o Espírito Santo não iluminar nossos corações, nós não entenderemos a palavra de Deus do modo como deve ser entendida, ou seja, para a nossa salvação. Isso, por exemplo, justifica o fato de uma pessoa ler a Bíblia e não se converter. Uma pessoa pode ser estudiosa da Bíblia, aliás, há muitos, né? Pessoal da ciência da religião, gente que estuda as religiões comparadas, eles usam a Bíblia como nós usaríamos, por exemplo, o Corão, o Livro dos Mórmons, né? Os textos de Ellen White. Então, nós poderíamos pegar esses textos, podemos estudá-los como objetos de estudo mesmo, como pesquisa, né? Muitos pegam a Bíblia como pesquisa, só para retirar dali argumentos, etc., questões linguísticas, né, culturais, mas eles não são salvos. Por quê? Porque a salvação depende da iluminação do Espírito. Para que a palavra de Deus seja compreendida para a salvação, é necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus. E ali, quando a confissão fala íntima, ela quer dizer que essa iluminação ela é uma iluminação individual. Por isso, o indivíduo, né, a pessoa, ela deve, ela própria, ser salva pela compreensão dela em relação à palavra do Senhor. Então, não é a igreja que salva, não é o pertencimento à igreja que salva, mas é a crença individual, é a íntima iluminação do Espírito. Aliás, essa é uma diferença também que nós temos do catolicismo romano, por exemplo, da ideia de que o batismo é um batismo que salva, né? Quem não é batizado e morre pagão, né, corre o risco de não ser salvo. Quer dizer, nós não entendemos assim, porque nós não entendemos nesse poder da igreja, nesse aspecto de a igreja salvar, né? Nós cremos que a igreja, sim, ela é o lugar onde o Senhor manifesta a sua salvação por meio da pregação da palavra, mas o que salva de fato é a íntima iluminação do Espírito Santo no coração do indivíduo, que, crendo na palavra, crendo no plano de redenção, ele então aceita, né, as palavras de Deus como sendo palavras de Deus e Jesus Cristo como seu Senhor. E finalmente, irmãos, nós falamos o seguinte, que há algumas circunstâncias quanto ao culto e quanto ao governo da igreja, que são coisas que não estão claramente ordenadas nas Escrituras e que por isso elas devem ser interpretadas à luz da natureza e à luz da prudência cristã. Por exemplo, nós não temos uma determinação da Bíblia quanto ao horário do culto. Então, por isso, algumas igrejas têm o horário 6 horas, outras têm 7 horas, outras têm 7h30, algumas têm 2 cultos no domingo, pela manhã e à noite, outras têm um culto só. Algumas ordens litúrgicas também são diferentes. Por exemplo, eu citei aqui, né, domingo passado, Calvino, por exemplo, tinha um costume de começar o culto com confissão de pecados, né? Então, o primeiro ato era uma oração de confissão de pecados. Nós já fazemos diferente, nós começamos com um ato de adoração, de invocação. Então, estas questões elas não estão ordenadas na Bíblia, né? A entrega do dízimo, não há uma ordem bíblica para que o dízimo seja entregue uma vez por mês, por exemplo, para que o dízimo seja entregue no primeiro domingo ou no segundo domingo. Estas questões elas são de conveniência e de prudência cristã. Por exemplo, a igreja entende que, para manter os seus compromissos, é necessário uma entrada de recursos mensal. Então, por isso, pede-se que os irmãos entreguem o dízimo mensalmente. Mas isso não é ordenado. Se alguém, por exemplo, quisesse entregar o seu dízimo de uma vez só no ano, né? No início do ano, por exemplo, a pessoa fala, vou entregar todo o meu dízimo. Ela faz a transferência ali do valor, né, do ano todo.
ela está sendo fiel ao Senhor, não há nenhum problema quanto a isso, não há uma ordem de Deus para que o dízimo seja dessa ou daquela maneira, né? Então, estas questões, elas têm a ver com a prudência cristã, quer dizer, o que é melhor, o que é mais adequado nesse sentido, nesse contexto, nessa situação, o que vai causar menos problema, menos impacto, como que nós vamos resolver essa demanda. Então, estas questões que não estão ordenadas, elas cabem à prudência e à luz da natureza. Cada sociedade vai enquadrar de uma maneira. Por exemplo, lá no Recife, tem um colega pastor, ele é o genro do reverendo Augusto Nicodemos, o Ronaldo, foi nosso colega, né? O Ronaldo, a igreja que ele pastoreia, a Casa Caiada, é um lugar em que há muito fluxo de carnaval. Então, por exemplo, algumas vezes a igreja não pode funcionar, porque acontece de eles fecharem lá a via e vira aquele carnaval mesmo. Então, em alguns momentos, por exemplo, o conselho tem que tomar a decisão de ou mudar o local de culto ou cancelar o evento naquele final de semana. Olha para você ver que transtorno, né? E isso porque tem uma questão pública, que não depende da igreja. A igreja não pode chegar lá e, né, quer dizer, há questões jurídicas que envolvem isso aí. Então, olha só o problema. Então, como é que fica o caso desses irmãos? Eles estão pecando porque não abriram a igreja no domingo. Não, isso aí é uma questão de prudência ali, daquele momento, daquela situação. É uma circunstância, né? Uma circunstância de culto ali que não dá para funcionar. Não tem como transitar os carros, não tem como as pessoas passarem, é perigoso. Então, é uma série de coisas, né? Igrejas que são localizadas em regiões de risco, de perigo, de tráfico, por exemplo. Então, há situações que o culto tem que ser de tarde, quase 5 horas da tarde, por exemplo, porque depois de certo horário fica complicado das pessoas irem embora. Então, são essas coisas, né, que não estão ordenadas, mas que devem ser observadas à luz da prudência cristã. E aí, no caso, a gente tem que ter muito cuidado para não julgar estas questões, meus irmãos, como questões essenciais, né? Como questões ordenadas pela Bíblia, porque às vezes mas que absurdo, a igreja fechou e tal. Nós precisamos conhecer as circunstâncias, porque isso interfere na decisão da prudência, uma vez que não há uma ordem expressa da Escritura, né, para que seja feito dessa ou daquela maneira. Então, esse foi o ponto ali que nós finalizamos, mas lembrando o seguinte: segundo as regras gerais da palavra, que devem ser observadas. Então, o princípio da palavra de Deus será sempre observado à luz da prudência e à luz da natureza, ok? Posso avançar, Henrique? Está congelado ali? Isso. Que tipo de conteúdo encontramos nas Escrituras Sagradas? Aqui nós fechamos aqui, né, com essa... Vamos fazer a leitura dessa resposta? Todo o conselho, vontade de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem. Isso é o que nós encontramos nas Escrituras. E eu coloquei ali vontade, né, para dar um sinônimo aí do que a palavra conselho na confissão de fé significa, né? Conselho significa a vontade de Deus. E aí, o que a confissão nos mostra? Nos mostra o seguinte, que há um Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? O seu plano redentivo, né? Ou seja, a sua vontade decretiva, que nós também chamamos de predestinação. Eu disse aqui, né, que alguns entendem a predestinação só como no aspecto da salvação, mas não é, né? A predestinação, ela tem a ver com o ato de Deus predestinar todas as coisas, né, que é a sua vontade decretiva, e também o que ele requer de nós, que é a sua vontade preceptiva, é a vontade usada por Deus para nos guiar, né? Podemos acrescentar algo às Escrituras Sagradas? Já respondemos, né? Mas vamos falar juntos para deixarmos bem claro. Podemos acrescentar? Não. Por quê? Todo o conselho, vontade de Deus,
concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, foi objetiva e plenamente revelado. Não se deve acrescentar às Escrituras, né? Então, tudo que Deus quis que nós soubéssemos, está lá. Não há nada que alguém precise dizer, olha, Deus me deu aqui uma nova revelação, né? Então, quando aparecer alguém dizendo, olha, Deus me revelou, o que ele vai falar não vai mudar nada na sua vida, porque tudo que Deus precisou falar, ele já falou, né? Nós não precisamos de outra revelação. Ali é para a gente contemplar as obras da criação, né? Os céus proclamam a glória de Deus. É só um intervalo aí, né? É isso. Como devemos interpretar as Sagradas Escrituras, né? Aqui a gente entra então na parte final do texto do capítulo 1 da Confissão de Fé. Aí eu coloquei ali também, né? Como eu só enumerei, não tem nada meu ali, eu só peguei o texto e enumerei, né? Então, o texto coloca ali 4 princípios básicos. Primeiro, pela íntima iluminação do Espírito Santo, e aí, no parágrafo seguinte, a Confissão de Fé chama o Espírito Santo de juiz supremo. Eu gosto muito dessa expressão, né? Porque ela mostra o seguinte, que quem deve julgar a interpretação da Escritura é o Espírito Santo. Não é a igreja, não são pessoas, é o Espírito Santo agindo na palavra. Então ele é o juiz supremo, porque ele inspirou. Então, se foi ele que inspirou, né, o Deus inspirando pelo Espírito, ele foi o motivador, né, da escrita da Bíblia, então ele é o juiz supremo para os assuntos relativos à salvação. Então esse é o primeiro tópico para que alguém possa interpretar corretamente a Escritura Sagrada. O Espírito Santo agindo no texto inspirado e na pessoa, iluminando-a para que ela possa entender o que o texto diz. Aí os irmãos podem falar, pastor, mas isso não é muito assim subjetivo? Sim, é subjetivo mesmo, porque é uma ação espiritual, e a ação espiritual não pode ser objetivamente percebida. Então, como que nós garantimos que o Espírito Santo tenha agido? Por meio de uma íntima relação com o Espírito Santo. Então, por meio da oração, né? E a própria Escritura nos dá esse caminho. A Escritura diz que nós devemos orar para entender o que o Espírito diz às igrejas. Então é isso que nós fazemos. Por isso que quando nós abrimos a Escritura Sagrada para pregar no texto, o que nós fazemos? Nós oramos. Durante o culto nós não fazemos a oração de iluminação, Senhor, abençoa a vida do pastor, do pregador, do presbítero, do irmão tal, né? Senhor, depois de ler o texto, a gente, Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra. Ou seja, nós oramos pedindo que o Espírito Santo fale, né? Então, naturalmente, nós precisamos confiar nisso, de que Deus está guiando a interpretação da sua palavra. Pelas regras gerais da palavra, o que são regras gerais da palavra? Isso aí, meus irmãos, entra num aspecto mais específico, que tem a ver com a própria maneira de nós compararmos a palavra de Deus. Eu já disse aqui para os irmãos em algum momento que isso se chama, tem um termo técnico que os estudiosos usam, que é analogia das Escrituras. O que é a analogia das Escrituras? É você comparar um texto com outro texto. Então, assim, você tem um texto ali e esse texto ensina um princípio. Como que eu posso ter certeza de que esse princípio é realmente verdadeiro, é realmente ensinado pela Bíblia? Comparando com outros textos. Eu vou olhar outros textos, outros vários textos, outras várias situações, para perceber se realmente é aquilo que está sendo ensinado. Quando eu percebo, então, essa harmonia na Bíblia, e eu vejo de Gênesis até Apocalipse que aquele assunto está sendo ensinado, aquela verdade está sendo posta, ótimo. A palavra de Deus, de maneira harmônica, tem anunciado esse princípio. Eu não posso fazer teologia, doutrina, de um texto só. Isso é muito característico das seitas. As seitas pegam um texto e transformam esse texto numa doutrina. Um texto. Mas aí é muito perigoso. Por quê? Porque lembra dos primeiros tópicos lá que nós falamos.
A Bíblia ela tem uma história, ela é uma narrativa completa. Então, para eu entender um texto, eu preciso entender outros. Senão eu faço uma doutrina de um texto só. Não é? Por exemplo, eu até citei ontem no churrasco da mocidade, né? Tatuagem. O texto lá de Levítico, né, que fala que a pessoa não deve fazer marca no corpo. E aí alguns interpretam ali como sendo uma proibição para que o crente faça tatuagem. Mas se é assim, eu também deveria observar os outros textos que falam a mesma coisa. Por exemplo, lá o texto diz o seguinte, que se a pessoa emprestar um boi para o outro, e o boi cair, quebrar, alguma coisa, ele tem que pagar outro boi. Então, vamos supor que o irmão Emerson me empresta o carro dele, aí o carro dele vai e quebra. O princípio me manda dar outro carro para ele. Eu quebrei o carro dele, eu tenho que dar outro carro para ele. Ele não vai importar, eu sei disso, né? Mas eu teria que interpretar do mesmo jeito, com a mesma força legal de interpretação. É isso que eu quero dizer. Os irmãos falam, mas não tem nada a ver. Veja, a forma como você interpreta. Gostar ou não de tatuagem, aí é uma questão muito individual. Se o crente deve fazer ou não, é outra história. Nós podemos até dizer que o crente não deve fazer, mas não usando esse texto. Entende? E nós podemos até falar, irmãos, não é conveniente que o crente use tatuagem, ou dependendo do tipo de tatuagem, mas não usando esse texto. Aí esse é que é o problema, é nós pegarmos um texto e acharmos que aquele texto é a razão, é a justificativa para uma doutrina que nós criamos. Não, eu preciso olhar o todo da Escritura. O que é que o todo diz? O que é que toda a Escritura diz? Aquele texto lá é o quê? O que é que ele quis significar naquela época? As ofertas, por exemplo. Por que a gente não traz, então, pombas, rolinhas, carneiro aqui para a igreja? Nós teríamos que trazer, então, porque é o mesmo contexto. Hoje à noite, em vez de trazer o dízimo, vocês podem trazer periquito, trazer cachorrinho. É a mesma coisa. Por quê? Porque lá no... O tesoureiro agradece. O negócio depois é vender, é negociar esses bichos todos, né? Entenderam, irmãos? Eu estou brincando assim dessa forma, mas para os irmãos entenderem que se a gente levar ao pé da letra, literalmente, um mandamento ali, nós vamos ter que levar os outros também. Por que a gente exclui uns e elege outros? Ah, não, lá fala que não pode. Mas e as outras coisas? Pode? Não, também não. Então, como é que nós vamos interpretar textos dessa forma? Ok? Usando as regras gerais da palavra. Sim, irmã Sirlene. Eu tive ouvido uma pregação do pastor Nicodemos. Não sei se é Nicodemos ou outro pastor que é culpado com o Jeremias. Eu esqueci o nome dele. Hernandes. Sobre tatuagem. E ele estava falando, ainda falou um texto, ele viu até no mundo assim, não piche o Espírito Santo. Achava que o Espírito Santo não. Entendi. Aí ele estava gritando sobre esse texto. Quem é a casa do Espírito Santo? Não. Lê o texto lá, abre para nós aí. A igreja. Não, a senhora não, nós. Isso. Nós somos templo do Espírito Santo. É o povo de Deus, não é o indivíduo. Não, o indivíduo é parte. O braço da senhora não é a senhora. A senhora é a senhora toda. Eu sou só um olho da igreja. Eu não sou a igreja. A igreja somos nós. Então nós somos templo do Espírito Santo. Nós, igreja. A igreja é templo do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita na igreja, no povo de Deus, no corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que não deve ser manchado de mau testemunho, de pecados. Não é o corpo físico. Nós não somos individualmente templo do Espírito Santo, o templo é a igreja, né? E quando o texto fala a respeito de marcas, de manchas, ele não fala a respeito dessas questões, né? Então eu repito, nós podemos até instruir a igreja a não fazermos tatuagens, mas não usando aquele texto. Esse é o ponto que eu quero deixar aqui claro para os irmãos, ok? Sim, irmão Ronaldo. É o seguinte, mas a Bíblia fala para não copiar o mundo, né? Exatamente. Podemos, então, veja bem, aí você está usando um outro princípio.
Você está usando o princípio de nós não nos associarmos. Exatamente. Aí eu posso usar esse princípio como uma forma de justificar o porquê eu não devo ter as mesmas práticas de outros grupos. Aí sim, nós podemos discutir isso no outro nível, mas não usando o texto de Levítico como base. Ok? Pois não, irmã? Sim. Então, eu acho que a pessoa deve analisar também isso, né? Uhum. Dentro desse texto. Exato. Por isso que a gente leu aqui, isso, o que nós lemos aqui agora há pouco? Que algumas coisas cabem à prudência cristã. Não foi isso que nós falamos? Então, algumas coisas são lícitas, mas nem todas convêm, correto? Então veja, quando nós entramos no campo da conveniência, nós não estamos fazendo doutrina, irmãos. Irmãos, esse é um assunto muito sério. Se tatuagem é pecado, o Mateus tem que ser disciplinado da igreja. A senhora faz a denúncia? Não é pecado, não. Falei que não deve usar. É isso. O crente só não deve fazer, irmã Silene, o que é pecado. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que nós só podemos dizer que uma pessoa não pode fazer algo se esse algo for pecado. Eu não posso criar eu não posso exigir de alguém o que Deus não exige, senão eu vou ser fariseu. Eu só posso dizer para a senhora que a senhora está em pecado ou não, se a Escritura disser. Eu não posso dizer para a senhora pecou se eu não posso provar na Escritura. Esse é o ponto. A senhora entendeu? Esse é o ponto. Eu não posso dizer, a senhora pecou. Eu só posso dizer se tiver na Escritura. Se eu não tiver como provar na Escritura, isso vai entrar na minha compreensão, no meu gosto pessoal. Aí não é palavra de Deus. E o que as pessoas fazem em geral é isso. Elas pegam um gosto pessoal delas, um entendimento pessoal delas e julgam as outras pessoas como se isso fosse doutrina. E não é. Entendeu? Esse é o ponto que eu gostaria que os irmãos pensassem a respeito. E eu falo isso, irmãos, com muito carinho, com muito amor, porque eu vejo que são questões problemáticas, são questões difíceis e que dividem a igreja. Dividem a igreja. Veja bem, se eu afirmar que fazer tatuagem no corpo é pecado, o conselho vai ter que fazer uma sessão aqui de chamar todo mundo. Nós vamos ter que contar com o apoio das irmãs também, porque vai ter que tirar a roupa, né? Para olhar quem tem tatuagem ou não. E vai ter que disciplinar essas pessoas, porque se elas fizeram isso em desacordo com a palavra de Deus, elas estão em pecado. Isso é sério. Isso é sério. Nós não estamos falando aqui de gosto, de aparência, porque é bonitinho, porque não é. É pecado? É, então vamos disciplinar. Veja como isso é sério. Não é só uma questão de eu acho que é, eu acho que não é. Então, são coisas que nós precisamos ter um cuidado muito preciso em relação àquilo que nós afirmamos na palavra. Na palavra. Porque talvez a nossa igreja não está sendo abençoada porque tem pessoas que têm tatuagem aqui dentro. Porque o Senhor disse que se tiver um povo que tiver pecado dentro, não tratado, está tendo problema. A igreja tem problema com isso. Será que esse é o problema da igreja do Vale? Se for, nós vamos ter que tratar. Irmão Levi. Você vai do mundo aí para analisar, não usar a passagem bíblica é uma coisa que você usando a Bíblia para poder justificar o pensamento. Exatamente. Esse é um ponto difícil, irmãos, mas eu não fujo dele não. Vocês já perceberam, né?
Eu não sou daquele tipo assim do politicamente correto, não. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Se tiver com a Bíblia, eu estou com a Bíblia, né? Respeito o pastor lá que falou, né? Que, aliás, crê em unção com óleo também. Eu não creio, respeito. Mas a interpretação não é essa, na minha opinião. Eu preciso, como pastor dos irmãos, dar a minha interpretação. Eu sou responsável por esse rebanho aqui. Então, eu preciso ensinar esse rebanho aqui. O que o outro pastor disse, com todo respeito, né? Mas se eu deixar minha neta ou meu neto que quer participar de festa junina, ou não é pecado eu ir lá? Porque houve essa questão então, da minha neta querer, por muita vontade, até sonhou em ir. E a mãe dela não deixou. É pecado os nossos filhos, presbíteros, diáconos, sei lá, os nós mesmos, deixar os nossos filhos participar, ou até mesmo colocar no status nosso lá, incentivando isso aí? Se tiver cunho religioso, é pecado. Por exemplo, se tiver mesmo adoração a São João, essas coisas, danças típicas da religião, é pecado. Se for uma festa cultural, como, por exemplo, algumas escolas fazem, e até escolas confessionais fazem, por exemplo, festa country, festa da fazenda, não sei o quê, que não tenha direcionamento religioso, não é pecado. Aí vai caber aos pais julgar que tipo de atividade é, né? Se for uma atividade religiosa, por exemplo, de uma escola confessionalmente católica, que realmente tenha interferência de santos, essas coisas, aí é pecado, na minha visão. Porque aí você estaria se comungando, né, com aquela situação de... A escola dela lá é escola católica, até o nome é Santa. Sim, então. E nesse caso teria esse caso. Mas aí outras igrejas, alguém faz, essa festa caldeira é só tipo assim, igual que nós vamos fazer aqui a festa caldeira aqui na igreja, colocar um monte de bandeira. É quase a mesma coisa. Então, eu acho que aí, irmã Silene, vai ter que haver, como a gente viu aqui, né, é a prudência cristã mesmo. Eu acho que os pais devem observar se aquela festa tem ou não essa conotação religiosa. Se tiver, eu aconselho a não participar. Eu acho que a associação, aí entra aquilo que o irmão Ronaldo falou, né, da associação com o mundo, né? Então eu acho que aí nesse caso não deveria, certo? Luz da natureza, nós falamos, né, que é quando são coisas relativas à própria sociedade humana, né? Então, foi aquilo que eu falei, por exemplo, quantos presbíteros tem que ter na igreja? Isso aí a Bíblia não determina se tem que ser 3, 5, 10. Isso vai da necessidade. Quantos membros nós temos? Quantas pessoas devem ser atendidas? Aí eu vou na natureza, né? Quando a palavra natureza ali significa das coisas que são naturais, normais às sociedades, né? Aos agrupamentos, às assembleias. Então, como é que as pessoas fazem? Funciona? É bom? É adequado? Então nós podemos também fazer. Não é algo que está prescrito, né? Ordenado na Escritura. E a prudência cristã é o que nós temos falado aqui, né? É ter o cuidado de não criar uma doutrina em cima de um texto só e fazer disso um julgamento, né, em relação àquelas irmãos ou irmãs que fazem isso. Há muitas outras coisas polêmicas, irmãos. Não é só tatuagem, não, né? Mas há muitas outras coisas que criam polêmicas na igreja. Eu vou só citar, sem entrar no mérito, para a gente não... Mas, por exemplo, bebida alcoólica. O crente pode ou não fazer uso de bebida alcoólica? É outro tema problemático, complexo, também gera muitas dificuldades. Tem irmãos que dizem, não, de jeito nenhum, o crente tem que ser abstêmio, não pode. Outros irmãos já entendem, não, a Bíblia diz que nós não podemos nos embriagar. Então, eu posso tomar, por exemplo, uma taça de vinho, não há nenhum problema quanto a isso. Então, são essas questões que eu sei que elas são problemáticas, né? Elas dividem opiniões, e por isso a gente tem que ter muito cuidado ao tratá-las mesmo, né?
Porque não é só a questão da tatuagem, tem essas outras coisas, a festa junina que a irmã Silene falou, essa questão da bebida e outras coisas, né? Que nós poderíamos colocar aí como temas que causam divisões, né? E aí nós temos que adotar a prudência cristã em muitas dessas coisas. Pois não, irmão Edson? Exato. Exato. E interpretar corretamente os textos bíblicos, né? Porque eu acho que isso é fundamental. Quando a gente aprende a interpretar corretamente o texto, facilita a vida da gente, né? Para que a gente não crie uma doutrina em cima de um texto só. Pois não, irmão Serginho? Escândalo. Aham. Uhum. Através do comportamento que nós julgamos livre, né? Sim. Aceito, né? Então, quanto à questão do escândalo, Paulo instrui os fortes a serem fracos com os fracos. O que é que Paulo fala ali? Paulo fala o seguinte, olha, existem alguns irmãos que não estão assim, não são maduros o suficiente para entender que isso não afeta em nada a vida cristã. Então, se você está no meio de irmãos desse tipo, que são imaturos na fé, tenha paciência com eles. Evite criar problemas que vão causar neles má impressão. É isso que Paulo orienta. Por exemplo, suponhamos que eu goste de tomar um vinho na minha casa e tal. Mas aí eu vou na casa de um irmão e eu sei que o irmão é contra. E ele, não, o crente não deve nem chegar perto de álcool, porque álcool causa mal, embora ele esteja comendo feijoada todos os dias, né, gorda, mas tudo bem. Faz mal e tal, etc. Aí, o que eu deveria fazer? Eu deveria dizer o seguinte, olha, já que o irmão ele não tem essa maturidade, eu não vou tocar nesse ponto, não vou beber o meu vinho, que eu não vou escandalizá-lo. Eu não vou chegar lá e, Serginho, trouxe uma garrafa aqui do vinho português. Não vou fazer isso, porque eu sei que o irmão vai ficar ofendido. Então, mas se eu vou na casa de um outro irmão, por exemplo, e aquele irmão não se importa com isso, ele acha que é possível tomar um cálice, uma taça de vinho, sem se embriagar e sem que isso seja escândalo, eu posso tomar o vinho com ele, sem problemas. É isso que Paulo orienta. Paulo diz assim, há questões que elas estão no campo dessa prudência cristã de você saber ser fraco com os fracos. Então, é muito mais a paciência de quem tenha, vamos dizer, de quem tenha o discernimento para com quem não tem. Porque a pessoa que ela chega, geralmente, irmão Serginho, os neófitos, né, as pessoas que chegam à igreja, elas têm uma ideia da igreja de que a igreja ela impõe limites às pessoas, né? A igreja seria um freio. Então ela começa a criar uma série de regras, de situações e tal. À medida que ela vai vendo que essas situações elas não são tão impeditivas assim, ela vai se ajustando. Mas nesse processo de santificação, de crescimento, irmãos, nós muitas vezes nos escandalizamos uns com os outros. Irmãos, eu queria, só para deixar bem claro aqui, né, inclusive, usando a irmã Sirlene ali, porque ela, né, quem levantou essa questão, que eu acho pertinente, é dizer o seguinte, todos nós aqui, irmã Sirlene, todos nós, inclusive eu, nós estamos num processo, irmãos, de santificação. Nenhum de nós aqui é crente assim, sabe? Todos nós precisamos de uns dos outros para crescermos juntos. Então, esse processo de santificação, ele explica muito esses problemas que existem
na igreja. Por quê? Porque à medida que eu olho para o meu irmão e eu vejo que o meu irmão ele tem ainda coisas para serem consertadas, e olho para mim e vejo também que eu tenho coisas para serem consertadas, eu ajo com paciência. Deveria, né? Agir com paciência em relação a ele e ele em relação a mim. Porque, na verdade, nós estamos juntos aqui, nós somos um bando de pecadores, né? Todo mundo aqui é pecador. Então, ninguém aqui tem condições de falar, não, todo mundo aqui é pecador, todo mundo tem uma coisinha ali que vai engasgar, né? Que vai dar problema. Só que qual é o nosso infeliz comportamento, muitas vezes? É de apontar para o outro, né? Olha lá, o irmão fulano, está vendo? Olha lá, o irmão Beltrano. Mas eu não olho para mim, eu não olho no espelho para ver a minha falha. Então, com muito carinho, eu falo isso aos irmãos, para que a gente cresça juntos, como igreja do Senhor, né? Como corpo de Cristo, nós precisamos cuidar dos nossos membros. Por isso que a disciplina ela é importante. Por isso que essa conversa que nós tivemos aqui, ela é extremamente importante. Porque a gente percebe, irmãos, que há coisas que às vezes nos dividem, que são coisas que não deveriam nos dividir. Eu deveria deixar isso num segundo lugar, para depois ir tratando dessas coisas. Não é? É conveniente que o irmão faça isso, ou use aquilo, ou seja assim. Não, não é conveniente, mas se eu sou mais experiente do que ele, que tal eu ajudá-lo a crescer em Cristo? Pastoreá-lo, andar mais com ele, sugerir a ele leituras bíblicas, não é? Chamá-lo para andar comigo. Era isso que Jesus fazia. Os discípulos, todos eles, os apóstolos, né, melhor dizendo, todos eles eram diferentes em dons, em comportamento, não é? Pedro mesmo, Pedro precisa de alguém mais impulsivo do que Pedro? Sempre era o primeiro que falava, cortou a orelha do cara. Quer dizer, se fosse assim, gente, Pedro, por que Jesus chamou Pedro? Cheio de falhas, cheio de defeitos, né? Foi construindo aos poucos, para depois ele se tornar o pastor da igreja do Senhor. Então, lembrem-se disso, né? Quando a gente tiver essas dúvidas, tiver essas questões assim que são problemáticas, nós estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo lugar, nós estamos no mesmo caminho para o céu. Todos nós precisamos de Jesus, todos nós. E o nosso papel aqui é instruir-nos uns aos outros, né? Como Paulo fala lá em Colossenses, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Esse é o nosso papel, é de caminhar juntos, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor, né? Esse é o nosso grande desafio, ok? Então é isso aí. Uhum. Sim, claro. 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 Não, mas a senhora fez certinho, Marcelene. Pode ficar tranquila, eu não me sinto incomodado de jeito nenhum, pelo contrário. O papel do pastor é esse mesmo, é de dialogar, de tirar as dúvidas, né? De apresentar os argumentos bíblicos. Os irmãos podem ficar à vontade. Ô pastor. Pois não, meu irmão. Eu acho que a preocupação da igreja deve ser, a respeito do escândalo, com respeito ao vizinho, ao Sim. nosso vizinho, aquele que não é crente. Ao não crente, né? Aquele que não é crente, não entende ainda a palavra de Deus e pode, às vezes, ficar duvidoso quanto a essas questões. Uhum. Eu vejo que pode sim haver alguma dificuldade dentro da igreja, sim. Mas o pior, o perigo maior que eu vejo é quanto ao nosso vizinho, aqueles que não são crentes, sabe? Sim. Ver alguns comportamentos na igreja que eles vão julgar mal. Talvez Entendo, é um mau testemunho, né? Não haja dificuldade nenhuma na vida do cristão em alguns comportamentos, mas o que não conhece a palavra de Deus, ele pode julgar mal. Sim. E causar, sofrer dificuldade, né? Sim. Em crer, em aceitar
a vida cristã, Não, eu a vida concordo com da o irmão. igreja. como- Essa é a questão do bom testemunho, né? Todos Bom nós testemunho. devemos dar em todas as coisas, né? É isso mesmo, todas as coisas. Né? Mais alguma questão, meus irmãos? Nosso tempo aqui foi... né? Mas foi bom, é bom. A gente, como eu disse, né? O nosso papel é caminhar juntos, né? Então eu não me incomodo, não. Podem ficar à vontade, não me incomodo com qualquer pergunta, né, que os irmãos precisarem fazer, podem ficar à vontade. Se eu conseguir, eu responderei todas, né? Ok? Sim, irmão Josué. O pecado de embebedar? Sim. Exato. Isso. E ele ficou bêbado. Ele pecou? Se houver embriaguez, sim. Eu só queria saber isso. Ah, pecou. Tanto pecou que teve o problema lá do filho, né? Deus depois o castigou lá, Canaã, né? Que chegou foi Canaã, foi Cã, né? Isso, que contemplou o pai, né? E ele foi repreendido por Deus por causa disso. Então, o princípio da vida cristã é sobriedade. O crente ele tem que estar sempre sóbrio. O problema da bebida, da embriaguez, é a falta de sobriedade. Ou seja, a bebida ela entorpece, né? Então, a pessoa que bebe a ponto de ficar bêbada, ébria, ela perde a sobriedade. Então, por isso que Paulo disse, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, porque o vinho ele causa uma sensação de alegria, mas é uma sensação falsa. O Espírito não. O Espírito dá a alegria correta, perfeita. Então o crente ele não deve se alegrar com substâncias que entorpecem. Mas aí não é só a bebida, é o açúcar em excesso, é a gordura em excesso, porque estas coisas também causam mal ao ser humano. Então o indivíduo ele não bebe, não fuma, mas pesa 260 quilos. Do mesmo jeito, ele está pecando contra o Senhor. Porque falta o que a ele? Domínio próprio. O mesmo domínio próprio que falta a uma pessoa para tomar um cálice de vinho, falta àquela pessoa para comer só um prato, ela come 5. Você entendeu? Veja que o problema é muito maior, é o coração. Não é a substância, é o coração. Tem pessoas que são viciadas em remédio, por exemplo, que não é bebida, mas entorpece, causa mal. É a mesma coisa, não vos embriagueis com remédios tarja preta. A gente só muda não vos embriagueis com gordura demais, animal, vegetal, né? É isso. É que a gente usa a Bíblia, às vezes, só literalmente, sem observar o princípio por trás, né? Tudo que excede o normal, tudo que excede o normal é pecado. Exatamente. Tudo que excede o normal, exatamente. Isso aí, irmão Josué. Falou a voz da experiência, né? É isso mesmo. Né? Ok, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos guarde, nos dê a orientação correta da palavra. E, como eu disse, né, e reitero, fiquem à vontade, irmãos, para perguntar, colocar, né, fazer observações. Isso é muito bom, viu? E que Deus nos ajude, né, a sempre aprendermos mais a respeito dele. Ok?